Começa agora o programa Vitrine. Olá, boa noite para você que acompanha o programa Vitrine nesta segunda-feira pela TV e Rádio Câmara e também pelas redes sociais, Facebook e YouTube no Câmara ABC. Eu sou o Rafael Dalago, estamos começando mais um programa Vitrine falando de cultura e cultura de Balneário Camboriú. Hoje nós vamos falar com a Carolina Costa, ela que é proponente do projeto Corpo Cidade, que foi patrocinado pela LIC e está acontecendo em Balneário Camboriú. Boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite, tudo bem sim? Tudo certo por aí? Tudo certinho. Carol, vamos falar um pouquinho do teu projeto, né? Corpo Cidade, com essa pandemia, o que era para ser, vocês conseguiram executar 100% como era a ideia, tiveram que adaptar, como é que ficou a história toda? Então, foi um projeto que a gente desenvolveu, eu e o Fernando Dallanoras, né? Que é meu parceiro, a gente desenvolveu em 2019, então foi antes da gente imaginar que ia acontecer tudo isso, né? E o projeto foi aprovado no final de 2019, no começo de 2020, não lembro, e era para sair até a verba em março, que daí o que aconteceu foi quando explodiu tudo aqui, e a gente esperou e recebeu essa verba em julho do ano passado, tá? Quando a gente recebeu essa verba, a gente pensou, e agora? A gente pensou num projeto onde a gente queria estudar a relação do corpo na cidade. E agora que esse corpo não pode andar pela cidade, o que a gente faz? Né? Então, esse foi um momento que a gente começou os nossos estudos, assim, a cidade parecia uma cidade fantasma naquela época da quarentena mesmo, que a gente tinha medo, então era um corpo, assim, bem retraído, morrendo de medo de sair na rua, tá? Mas a gente conseguiu ir levando o projeto de uma maneira bem interessante, sempre mantendo o isolamento social, as máscaras, né? Porque é um projeto que envolve várias pessoas e a gente está no meio da rua. Então, o que é esse projeto? É exatamente a gente observar o que o nosso corpo, como o nosso corpo responde à cidade, a como essa cidade acontece. No caso de Balneário, é uma cidade muito mais vertical, né? E quando eu cheguei de fora aqui na cidade, e a hora que eu vim de São Paulo, eu me sentia bem comprimida, assim, no meio, assim, quando eu andava no Brasil, assim, falava, nossa, quanto prédio, meu Deus do céu, quantas, né, você vai pra praia, muita sombra, mas também me trazia um corpo mais relaxado, porque ao mesmo tempo que você tem isso, você tem a praia, né? E aí, já que a gente é um artista que gosta de provocar, a gente queria mexer no corpo das pessoas que estavam vivendo na cidade. Primeiro, fazer uma pesquisa do que a gente sente, de que corpo é esse que vive aqui, e depois a gente mudar a poética da cidade, o jeito que as pessoas transitam, para onde elas olham, através das nossas ações performáticas, né? Então, esse projeto aconteceu com mais ou menos 9 ações, se eu não me engano. Agora eu já não vou lembrar se eram 8 ou 10 pessoas no total. Algumas vezes a gente saía em dupla, algumas vezes a gente saía com todo mundo. Então, foram momentos bem interessantes, assim. Cada ponto que a gente foi da cidade, a gente teve uma percepção de corpo muito diferente, né? A gente foi para a BR, ficou numa passarela, daquelas passarelas que passam ali, que dá de descer para os municípios ali um dia. A gente foi para a Praia dos Amores, que também é uma outra vibe. Então, a gente andou pelo centro. Para quem está nos acompanhando na TV e também nas redes sociais, está vendo algumas fotos desses locais que tu falou para a gente agora, né, de vocês nesses pontos. E como é que foi, assim, vocês iam, sentiam aquele local e faziam uma performance, um movimento? Qual que era o objetivo em cada ponto que vocês visitavam? A gente primeiro fez um mapeamento, eu e o Fernando,
a gente elencou alguns locais que a gente achou interessante, e foi para esses locais para a gente fazer um autoestudo, assim, para ver como é que funcionava o fluxo de carros, qual que era a tensão corporal das pessoas naquele local, né? Porque assim, a forma como a gente anda na Praia dos Amores não é a mesma que a gente anda no centro ou na Avenida Brasil. O tipo de atenção que você tem que ter, né? O que você está fazendo no local muda muito. Então a gente foi para esses locais, depois a gente teve a ajuda de mais 2 artistas colaboradores para fazer esses estudos. E a partir daí, o que a gente ia à deriva, como a gente fala, sair à deriva, experimentar, ver o que o lugar te traz, que tipo de situações aconteciam com o meu corpo e o meu corpo em relação à cidade e ao outro que vive na cidade. Então, nessas saídas, tinha gente que filmava, tinha gente que gritava, a gente saiu no BC Mil Grau. Que esse louco dançando no meio dos escombros, não sei o quê. Depois desse tempo de estudo, que foi até o começo desse ano, a gente chamou o restante do elenco, que a gente conta com mais 4 pessoas que vieram, algumas vieram de Floripa, outra veio de Lages, mas todas conheciam o Balneário. E aí a gente propôs jogos, né? Porque dentro principalmente, o que eu conheço mais é a dança, tá? Contemporânea. Porém, o nosso grupo, que é o Núcleo Corpóreo, que eu posso falar depois a respeito, é um grupo com vários artistas, assim, que atravessam várias formas de se expressar, sabe? Então, é através da música, das artes visuais, enfim. E aí a gente propôs jogos para que essas pessoas experimentassem a cidade e também transformassem a cidade através de outras visões. E também foi legal que elas trouxeram as visões delas, elas também propuseram seus próprios jogos. E no caso a gente também está produzindo um material audiovisual, né? Um mini doc que vai sair daqui a um tempinho. Que bacana. E, Carol, nesses pontos que vocês foram na cidade, né, o que você percebeu? O que foi mais notório para ti, assim, na forma do movimento, nas reações das pessoas? E qual local despertou mais curiosidade em ti como proponente do projeto? Bom, vamos lá. Em cada local que a gente vai, as pessoas têm uma receptividade diferente, mas na maioria delas, o estranhamento que elas tinham em relação ao nosso não estar no fluxo contínuo como elas, trazia para elas um lugar de brincadeira. Sabe quando você quebra aquele lugar sério, aquele lugar que você está mais centrado, porque a cidade te faz ficar mais, né, em você, e você acaba nem percebendo o que está acontecendo ao redor. Então, quando alguém vem e te tira desse lugar assim contínuo, assim, que você não consegue perceber o seu entorno, nem você mesmo, ela percebe que ela pode brincar, ela percebe que ela pode agir de uma maneira diferente. Então, muitas pessoas reagiam de forma gostosa, assim, digamos até, tá? Algumas foram um pouco agressivas, porque o estranhamento causa isso, né? Quando alguém te tira do seu lugar, você responde com o que tem aí dentro, né? Com como você está se sentindo no momento. Então, isso que a gente causava nas pessoas. E qual era a outra pergunta que eu já esqueci? Eu tô meio boada. O local que mais te causou curiosidade, assim, sobre a reação do pessoal? O local mais legal para mim foi a BR. Sabe aquela... Ali tinha uma entrada para a terceira, assim, quando você está vindo de Itapema, e acho que é perto da 3000, assim, e daí é o lugar da passarela. Porque a gente brincou com os carros.
um pouco a gente ficava, meu Deus do céu, será que eu estou tirando esses carros, esses motoristas da atenção da via? Mas a gente subiu na passarela e quando a gente estava em conjunto, a gente brincava de pular, assim, que os carros estavam vindo e a gente pulava, assim, como se fosse uma onda. E eles buzinavam, então foi o lugar mais, assim, interessante que eu estive. Mesmo naquela loucura, o pessoal conseguia despertar atenção para vocês. Sim, porque a gente estava fazendo uma coisa diferente, assim, né? Principalmente quando você está em conjunto, eu acho, sabe? A massa, são várias pessoas, uma completamente diferente da outra, mas entrando e participando do conjunto, do coletivo, sabe? Aceitando a brincadeira um do outro, dando espaço para cada um ser quem é, porém em conjunto, assim, aquilo foi muito forte, as pessoas... E, assim, muita gente olha, filma, conversa, vem perguntar o que estão fazendo. Então, foi uma experiência bem gratificante. Dos locais que você citou, eu imagino, e vou fazer a minha consideração já como uma pergunta para você dizer se estou certo ou não. Imagino que a interação, né, o momento que vocês tiveram no centro, na Avenida Brasil, por exemplo, realmente deve ter chamado mais atenção do que o momento na Praia dos Amores. Ou estou errada? Sim, sim. A Praia dos Amores, o único local que a gente conseguiu, assim, realmente uma maior atenção foi que a gente resolveu usar o canteiro. Aquele da principal, inclusive a gente terminou, que foi a nossa última ação, sentado ali no meio conversando, com um tempão. Então ali foi um lugar onde chamou um pouco mais de atenção. Mas nos Amores, realmente as pessoas estão com uma outra vibe, né? Elas estão ali para se divertir, ou elas estão ali para, né, uma coisa mais passageira, assim. Né? Ali no centro, geralmente as pessoas estão focadas em trabalhar, em comprar, e aí tirar elas da linha que elas têm ali de raciocínio, de que elas têm que fazer alguma coisa, causa um boom na cabeça. E todos esses locais que vocês visitaram, os estudos que vocês fizeram, as cenas, né, as imagens, como é que o público de casa, né, vai ter acesso? A população de Balneário Camboriú, enquanto sendo um projeto que foi patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura, como é que esse produto vai chegar e o que as pessoas, né, vão poder retirar dessas imagens? Olha, a gente ainda está produzindo o nosso mini doc, né? A princípio ele ia ficar sendo exposto no teatro, né? Na parte da galeria. Só que infelizmente a gente não está podendo ter acesso, então a gente vai soltar ele no YouTube. A gente acabou não fazendo um Instagram para o Corpo Cidade, como alguns projetos do nosso coletivo a gente faz, porém eu tenho sempre postado alguma coisa no meu Instagram, ou tem no Instagram do Núcleo Corpóreo, que vale a pena ali, vocês conseguem até acompanhar outros projetos que também foram contemplados pela LIC, ou até outros editais, que a gente está sempre produzindo alguma coisa nova. Então, é ali que a gente solta mais, né, as chamadas. Inclusive, a gente tem como contraproposta que ali que ela trabalha com esse formato, né? Eles nos contemplam com uma verba para a gente fazer uma pesquisa, e aí a gente trabalha com uma contraproposta onde a gente pode oferecer para o público um pouco dessa pesquisa, né? Desse resultado dessa pesquisa. A gente vai oferecer 2 oficinas que são gratuitas, e a gente vai estar liberando as datas e horários e a ficha de inscrição no Instagram do Núcleo Corpóreo, @Núcleo Corpóreo. Faz tempo que a gente não conversa aqui no Vitrine com o pessoal do Núcleo, né? Faz um tempinho que eu não falo com o Fernando, até mais a Luciana também já participou aqui com a gente. Explica para o pessoal que está nos acompanhando, né? Que recém está acompanhando o Vitrine, o que é o Núcleo Corpóreo, né? E como é que foi o envolvimento desse pessoal todo no teu projeto, Carol? O Núcleo é um coletivo de artistas que já existe há um bom tempo. Eu cheguei em Balneário em 2016,
2016, entrei no núcleo em 2017, mas sei que eles já vêm de um caminho aí, né? Que começou com a dança, né? O Fê vem da dança, né? E aí foi adentrando outros lugares da arte, né? Que a arte consegue contemplar. Então, é é um coletivo de atravessamentos, assim, onde a gente consegue estudar muitos assuntos diferentes, né? Então, desde ali de 2017, eu venho participando de projetos com eles, e ali no fim de 2019 eu resolvi escrever um projeto meu. Comecei a adentrar esse lugar de escrever projeto que eu também não tinha feito ainda, e achei maravilhoso a gente poder ter esse espaço para pesquisar, para produzir arte. A gente consegue com a LIC, por exemplo. E o lance desse monte de gente participando do projeto foi porque eu quis abrir o projeto para pessoas de fora, porque acho que o que torna o núcleo tão interessante é poder ter essas conversas com diversas áreas e diversas pessoas que trazem um outro olhar para aquilo que eu já faço, né? Porque nada é absoluto, né? Não existe só um. Existe meu dedo, eu estou vendo daqui, você está vendo daqui, tem outra pessoa vendo daqui, e o que você está vendo, e aí a gente conversa, se atravessa e cria alguma coisa, e desse lugar, assim, desse monte de conversa que eu tive, saem milhões de outros projetos. Que bacana. E, Carol, você comentou que as imagens vão dar fim, né, a um mini doc, vocês também terão essas duas contrapartidas, o Insta do Núcleo Corpóreo, @Núcleo Corpóreo, e para o pessoal acompanhar do teu pessoal, conhecer mais o teu trabalho, né, enquanto profissional da área da cultura, qual que é o teu Insta? O meu é Caro Costa. O pessoal já me chama de Caro lá no núcleo. Então, é Caro com 2 As. Caro Costa, tá? Eu costumo sempre perguntar para o pessoal, principalmente o pessoal do núcleo, que está sempre bem envolvido, sempre com muitas ideias, porque vocês têm um dom, né? Que estão acabando um projeto, mas vocês já estão escrevendo outro, já estão pensando em outro. E aí te pergunto, já tem outros projetos aí trazendo a dança, trazendo a cidade na sua cabeça, que provavelmente estarão na próxima abertura do edital da LIC? Tem coisa que eu já estou aqui pensando, trabalhando na minha mente para poder já inscrever. E já tem projeto de outro proponente, que também é do Núcleo Corpóreo, para essa LIC de agora desse ano, que está correndo já. Já foi aprovada, então já vai ter mais coisa acontecendo aí para vocês. Que bacana. Tens alguma curiosidade, né, a mais que ficou sobre o projeto do Corpo Cidade para trazer para o pessoal? Ou algum recado sobre as considerações que vocês fizeram depois de todos esses locais visitados, depois de todas essas situações vividas? Eu acho que sim. O que mais ficou foi a gente não se deixar levar pelo que está acontecendo no meu entorno, assim, perceber o meu entorno, perceber a cidade, perceber as pessoas que estão do nosso lado e saber transformar e modificar isso, não só viver se atropelando assim, não estar se percebendo no espaço, porque o meu trabalho particular, assim, fora do núcleo, né, eu sou professora de dança e eu trabalho como educadora somática, onde a gente busca entender e conscientizar a si mesmo do corpo que se tem, e porque é esse corpo que te faz andar por aí, se relacionar com as outras pessoas. Então, às vezes a gente vivendo na cidade, no dia a dia, a gente entra num automático tão grande. Por exemplo, se você tem que ficar ali só naquele ritmo da Brasil, você se automatiza e começa a não perceber o outro que está vivendo junto com você. E não se percebendo como pessoa. Então, assim, para e respira e se percebe onde você está, olha para o entorno. A gente está numa cidade que tem uma natureza maravilhosa. Então, dá tempo de respirar, dá tempo de perceber, dá tempo da gente não atropelar o outro, dá tempo de olhar para o céu,
procura um espacinho mesmo, que seja ali no centro. Tem que procurar um espaço, dá tempo. Esse Que bacana. Tá, Carol, era esse. eu queria, é que nosso programa, quando a conversa flui, né, a gente tem bastante coisa para conversar, ainda mais esse teu projeto que chama atenção, né, que teve em vários locais da cidade, que faz a gente refletir, muitas vezes na correria, muitas pessoas não param para refletir, né, tá dirigindo, tá no automático, ou então entra no Uber, já pega o celular, não olha para o lado, e poxa, é o teu momento, talvez a única oportunidade do dia que tu vai poder olhar para o lado, apreciar as coisas, né, ver a cidade, então é sempre muito bacana e a conversa acaba fluindo rápido. Eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui no Vitrine, parabenizar pelo teu trabalho, né, lembrar para o pessoal de casa, @Núcleo Corpóreo ou @Caro Costa, né, com 2 As, do teu Instagram, para o pessoal acompanhar realmente. Queria agradecer muito a tua participação e parabenizar pelo projeto, viu? Obrigada por ter chamado, tá? Por ter aberto esse espaço. Eu que agradeço. Lembrando para você, para a Carol e também para você que está nos acompanhando de casa, que o Vitrine, ele é um programa cultural de Balneário Camboriú e região. Então, se você conhece alguém, algum artista que está com um projeto legal, que tem um talento único, que é daqui, manda um WhatsApp para a gente, 3263-7686. Vamos, né, prestigiar o pessoal daqui. A gente sempre fala de cultura e, às vezes, a gente não prestigia quem a gente tem aqui no nosso município ou as ações que acontecem aqui e na nossa região. Então, manda lá, 3263-7686. A TV e Rádio Câmara é uma emissora pública, uma emissora da comunidade, então você tem total liberdade para participar com a gente, para mandar um WhatsApp, para conversar com a gente nas transmissões. Muito obrigada pela sua participação nessa segunda-feira e na próxima semana a gente volta com mais cultura e mais vitrine. Até lá! Você acompanhou o programa Vitrine.